Olá, meus amigos! Hoje o nosso vídeo vai ser sobre um filósofo muito importante do século XVIII, Denis Diderot. Esse é o segundo vídeo que nós fazemos sobre este filósofo. Iremos abordar hoje um livro muito conhecido deste autor, Carta sobre os Cegos para Aqueles que Vêm, do ano de 1749. Um livro bem interessante. Ele é escrito como se fosse, de fato, uma carta endereçada a uma mulher. O nome da mulher não é dito em momento algum no livro, se bem que há suposições a respeito, e há uma mistura de elementos reais com elementos fictícios no transcorrer do livro. O objetivo é fazer uma discussão epistemológica e também moral. Vejamos, por exemplo, sim, um ponto importante antes de prosseguirmos. Esse livro, a publicação desse livro no ano 1749, gerou no mesmo ano uma detenção e prisão do Diderot. Ele foi levado ao castelo de Vincennes, onde ficou uma estadia preso. Há várias especulações sobre o real motivo dessa prisão, mas não iremos entrar nisso nesse momento. A questão da Carta sobre o Cego, ela se baseia em uma pergunta por escrito que foi feita ao britânico John Locke, que foi discutido inclusive em um de seus livros. A questão básica é a seguinte: imaginemos um cego de nascença. Ele vem a passar por uma cirurgia e após essa cirurgia ele passe a ver. Ele recupere o sentido da visão. Ele veria alguma coisa? O que ele veria após a cirurgia? Essa é a questão. Pois bem, aqui logo no início, nós veremos que o Diderot, ele inverte a questão. A questão deixa de ser o que este cego que recuperou a visão passaria a ver e passa a ser o que normalmente os cegos veem, o que os cegos percebem. Veja uma coisa engraçada. Quando eu fui utilizar a expressão o que os cegos percebem, eu falei o que os cegos veem. Veja, uma metáfora todos compreendem, mas denota também o excessivo uso que nós fazemos da nossa visão, dentro da nossa linguagem. Quando nós falamos de claro, escuro, é uma referência à visão. Eu falo alguma coisa para você e depois eu pergunto: isso está claro? No sentido de você me compreendeu? Ou a referência ao escuro, no sentido que na escuridão, nas trevas, nós não conseguimos o quê? Enxergar. Então, a nossa linguagem toda está repleta de metáforas vinculadas ao órgão da visão. É de se supor que numa sociedade de cegos, essas metáforas sejam substituídas pelo tato, pelo contato, e não pela visão, pois seria uma coisa que eles desconhecem. E aí vamos à questão do cilindro e do cubo. Veja, se eu sou um cego, eu vou saber a diferença entre um cilindro e um cubo pelo tato. Se eu recupero a visão e me põe na minha frente um cilindro e um cubo, eu vou saber diferenciar o que é um cilindro ou um cubo? Ou eu vou ter de tocar primeiro no cilindro e no cubo, para saber o que é um cilindro e um cubo pelo toque, para depois compreender em relação à minha visão. O que de fato eu vou enxergar quando eu abrir meus olhos pela primeira vez, se eu sou um cego de nascença? Eu vou enxergar alguma coisa? Eu vou conseguir visualizar alguma coisa? Ou vou ver um monte de borrões coloridos, de luzes? Afinal de contas, para eu enxergar algo, para você me ver, você tem de distinguir o que é a figura do que é o fundo que está ao meu redor. Cada objeto, ele consiste em uma figura
que nós observamos um fundo. E para eu distinguir o que é uma coisa da outra, é um processo de aprendizagem, um processo de vivência. Que se a pessoa é cega de nascença, ela não terá passado por todo esse processo. Ela vai ter de começar a vivenciar isto após ter o órgão da visão funcionando. Então, quando eu passo a questão do ver para o perceber, né, como eu coloquei ainda há pouco, como o cego percebe a sua realidade, eu tenho também a possibilidade de relativizar um monte de coisas. Eu poderia citar uns 10 tópicos que nós podemos relativizar na medida em que nós saímos de um mundo governado pela visão para um mundo governado por um outro órgão, seja o tato ou outro sentido, que não seja a visão. Vejamos o que eu posso relativizar. Ideias, eu posso relativizar opiniões, as verdades tidas como certas, absolutas, a linguagem, a moral, as leis, pois as nossas leis, são leis, e a nossa moral também, voltadas para uma sociedade de videntes. Imaginemos uma sociedade de cegos, todos são cegos. Que sentido teria o pudor, que sentido teria você se vestir? Muitas das nossas leis e da nossa moral são voltadas para quem tem a capacidade de ver, e não para uma sociedade onde todos fossem cegos. Então nós poderíamos relativizar sim a nossa moral, as nossas leis, a nossa metafísica, a Deus, todo o conceito que nós temos de Deus está vinculado a uma sociedade de pessoas que veem, de videntes, e não de pessoas cegas. A própria sociedade, o conceito que nós temos de sociedade, seria completamente diferente se nós não tivéssemos a capacidade de visão. A beleza, veja, a nossa beleza, todo o conceito de beleza se dá por meio da visão. Eu vou descrever o que é beleza falando daquilo que eu vejo. Mas o que é beleza para o cego, já que ele não vê, ele toca? O conceito de beleza vai ser completamente diferente. Talvez a beleza do toque seja completamente distinta, esteja talvez em oposição à beleza da visão. Então eu vou relativizar o absoluto, que seria a beleza. E aonde nós nos encaminhamos com isto? Nós encaminhamos para o empirismo, uma importante escola filosófica que se opõe ao racionalismo do Descartes, às ideias inatas. Pois veja, eu relativizei várias coisas, então haveria como falar em alguma ideia inata, alguma ideia universal? Provavelmente não. Nós estaríamos falando do empirismo, que são o conhecimento obtido pela experiência em relação ao mundo circundante. Estamos dentro do materialismo, das coisas materiais. Estamos dentro de uma outra doutrina importantíssima e muito presente no Diderot, que é o sensualismo. Sensualismo nos diz que todo o nosso conhecimento provém inicialmente e unicamente das nossas sensações. Do meu olfato, da minha visão, do meu tato, da minha audição. Todas as minhas sensações, elas fornecem o meu conhecimento. Inclusive, veja bem, até noções mais abstratas como pensamento. Aquilo que eu estou pensando agora, que você está pensando, as nossas reflexões, na verdade, segundo Diderot, e segundo quem segue essa linha do sensualismo, no qual todo o conhecimento provém das minhas sensações, então mesmo o pensamento, a reflexão, não passam de um aperfeiçoamento dos meus sentidos, um aperfeiçoamento daquilo que foi obtido por meio das minhas sensações. Então, eu desenvolvendo a minha habilidade de sentir, não no sentido de sentimentos, emoções, mas no sentido de toque, no sentido de audição, olfato, a minha percepção, eu vou estar também desenvolvendo o meu pensamento, já que o meu pensamento está deveras associado à minha capacidade de percepção, da onde viriam
todas as minhas informações e tudo aquilo que eu sei sobre o mundo que me circunda. E se nós formos pensar na possibilidade não só de um mundo de cegos, mas digamos vamos pensar em um mundo que não seja o nosso. Vamos pensar em um outro sentido além desse que nós conhecemos. Se você tem mais um sentido, seu mundo, sua captação da realidade será completamente diferente da minha. Então, mais um sentido, um mundo diferente. Uma pessoa que viva num mundo de cegos, ela vai ter uma percepção completamente distinta de nós que vivemos num mundo de pessoas que têm a capacidade de ver. Então, o mais fantástico nisso tudo não seria nem a questão de nós termos mundos internos, porque cada um de nós é um mundo à parte, diferente. Tá? Mas se a minha capacidade de perceber é tão distinta, e de fato como se dá a comunicação? Isso é o mais fantástico. Pois veja, eu preciso dar sentido a alguma coisa, preciso dar significado, eu preciso provocar o entendimento daquilo que eu falo. Você aí precisa entender aquilo que eu estou falando aqui. E como se dá esse entendimento entre, de um lado, uma pessoa que não possui o órgão da visão, que nunca possuiu, um cego de nascença, mas que sabe falar, e aquele outro indivíduo, como eu ou você, que possamos possuir o órgão da visão, que possamos ver, possamos entender a realidade de um modo distinto. Então, esta comunicação. E veja, até indo um pouco além de Diderot, não somente, porque está dentro do questionamento dele, não somente por meio das sensações, mas todo o processo de aprendizagem, inclusive cultural, há de influenciar que nós percebamos mundos distintos, realidades distintas. Eu lembro de um texto que eu li já faz algum tempo, de um antropólogo. Ele já tem décadas isso. Ao visitar o Congo, na África, ele teve contato com uma tribo de pigmeus numa densa floresta, e um desses pigmeus entrou dentro do carro com ele, e eles foram a quilômetros e quilômetros dali. Chegaram a uma planície, e lá chegando, viram uma distância considerável de milhas, tá, uma manada de búfalos, talvez uns 100 búfalos. E o pigmeu pensou estar vendo insetos, e ficou tentando imaginar se era o quê? Eram formigas? Que tipo de inseto é aquele? Um besouro? E mesmo quando o antropólogo explicou para ele que não eram insetos, e sim búfalos, inclusive búfalos bem maiores do que aqueles que ele já tinha algum dia visto em sua vida, este pigmeu simplesmente riu, achou que estava fazendo graça com ele, não acreditou. Ao entrar novamente no carro e indo em direção a estes animais, conforme eles se aproximavam dos animais, claro, os animais vão crescendo dentro da perspectiva, né? E esse pigmeu chegou a ficar assustado, com medo, achando que era algum tipo de magia. Só quando chegaram bem perto, ele constatou realmente que não eram insetos, e sim búfalos, que ele voltou ao normal, deixou de sentir medo, porque ele conhecia os búfalos, mas não sabia que tipo de magia era que era, como o animal que era tão pequeno tinha ficado tão grande. Então veja, a questão cultural, ele vivia dentro de uma floresta muito densa, não estava acostumado com longas distâncias de planícies, a maior visão que poderia ter seria 30 metros, do alto da copa de uma árvore até o chão. Então, sair dessa floresta tropical para uma grande planície, você teria de se readaptar em relação a como você enxerga a sua realidade. Então você é um vidente, você enxerga a realidade, mas a sua interpretação é diferente. Eu creio que este exemplo que eu dei, se bem que não constante da obra do Diderot, claro, isso é muito depois, mas é coerente com este questionamento que nós estamos fazendo agora. Dos mundos diferentes, e que, no entanto, nos permitem
uma comunicação, nos permitem dar significado e sentido de uma pessoa para outra. Por meio de quê? Por meio da minha fala, da minha conversa, do meu discurso. Isto é importantíssimo. Uma outra diferença que nós podemos constatar e apreciar entre o que seria o cego e o vidente se dá em termos da imaginação. Segundo Denis Diderot, a imaginação é fundamental para que nós sejamos seres humanos. Não há possibilidade de você raciocinar, de você evoluir, sem o uso da imaginação. Está presente em nós. E ele confere um valor muito grande à imaginação. Só que a imaginação de quem vê é diferente da imaginação de quem foi impossibilitado de ver desde a nascença. Segundo Diderot, para um cego de nascença, imaginar seria recordar e combinar sensações. Que sensações? Todas que ele possui. Ele só não pode ver, mas ele tem o tato, ele tem a audição, ele tem o paladar, ele tem o olfato. Então, por meio das sensações, as sensações que ele vivencia no decorrer de sua vida, ele pode combinar essas sensações e imaginar. Já aqueles que podem ver, como o vidente, ele vai recordar também e vai combinar também, mas não somente as sensações, mas principalmente os pontos visíveis e coloridos que estão à volta dele, ou seja, o que ele vê, tá? E dentro do que nós chamamos de figura e fundo. Então essa multiplicidade de pontos visíveis, coloridos, vai formar a imaginação da pessoa que vê. Consequentemente, a imaginação do cego será muito mais abstrata, pois a ele vai carecer dessas imagens visuais. O grande objetivo do Diderot com este livro é romper de vez com o inatismo, então presente em vários autores, a partir do René Descartes. Então nós não vamos mais falar de ideias inatas ou universais, aquelas ideias que já, quando você nasce, elas já estariam presentes em você. Não, tá? Ideia do belo, de Deus, não, isso não existiria. Todas as ideias seriam adquiridas, seja por meio das sensações, da minha experiência empírica. Então é algo extremamente material e não ideal. E certas ideias que o cego pudesse ter, que ele não pudesse ver, como a ideia de um espelho ou de um arco-íris, e que um cego poderia, inclusive, um cego de nascença, explicar muito bem o que seja um arco-íris e explicar muito bem o que seja um espelho. Ou, se for, como ele até cita, um matemático famoso de sua época, século XVIII, que era cego de nascença, mas trabalhava com formas, trabalhava com ótica. E como isso se dá? Através da aprendizagem pelo relato de outras pessoas. Daqueles que podem ver o arco-íris, daqueles que podem ver o espelho. Então, através desse relato que você ouve, você pode criar conceitos e conceitos muito exatos sobre coisas que você não tem a capacidade de ver, por lhe faltar o sentido. O cego, na verdade, eu acho que já está claro isso, é uma metáfora. O livro é muito interessante, mas nós devemos ler sempre como uma metáfora. Ele está falando das diferenças individuais. Veja, mesmo que nós todos possamos ver, claro que meu processo de aprendizagem é diferente, minhas crenças são diferentes e a forma como eu percebo a realidade à minha volta também é diferente. Basta vermos que as pessoas têm diferentes graus de miopia. Algumas pessoas são daltônicas, você tem os mais diversos problemas na visão. Então, não necessariamente eu vou ver a mesma coisa que uma outra pessoa irá ver. E não necessariamente eu vou perceber a realidade da mesma forma que outras pessoas vão perceber a mesmíssima realidade. Então, há diferenças entre os indivíduos. Então, esta cura do cego também deve ser vista como uma metáfora. Esse cego que faz uma cirurgia e volta a enxergar,
Era um cego de nascença, ele nunca enxergou, mas agora ele passa a enxergar, passa a ver o mundo. É uma metáfora, mas qual metáfora? Da passagem da escuridão, porque o cego está na total escuridão, para a luz da verdade, do conhecimento, da sabedoria. Então, é uma passagem, uma evolução da escuridão para a luz. E ainda há pouco nós falamos em ideias inatas, falamos em ideias universais. Vamos destacar que tipo de ideias poderiam ser estas. Poderia ser a ideia da verdade, tá? Do que é ou não verdadeiro, a ideia do belo e a ideia do bom. Tá? Essas ideias, como outras, estão associadas sim a um processo de aprendizagem. E elas vêm por meio das nossas sensações, dos nossos sentidos, da nossa relação com este mundo material à nossa volta, segundo Denis Diderot. Então, isto nos leva também à questão, que eu já falei ainda há pouco, da comunicação. Como, diante de tantas diferenças que de fato existem entre nós conseguimos nos comunicar. O que há de comum em relação a isso que nos permite essa comunicação. E veja, isso é importantíssimo, porque essa comunicação está pautada no sentido, no significado. Mas mesmo as palavras que eu emprego, elas vão ter sentido e significado diferentes para pessoas diferentes. Eu posso pensar aqui rapidamente em várias e várias palavras que eu, ao falar, provocaria uma reação emocional em você que está agora me ouvindo e me vendo. E você também há de pensar em várias palavras. Se formos no campo da sexualidade, tantas palavras que eu posso falar em termos de sexualidade que vão lhe provocar uma reação. E pior, que uma mesma palavra terá sentidos e significados diferentes para pessoas diferentes dentro do campo da sexualidade e da política. Basta citarmos o nome de um político, o político, sei lá, L, tá? Algumas pessoas vão reagir dizendo que o político L é bom, maravilhoso, e outros vão dizer que o político L deveria ir para a prisão o resto da sua vida. E o político B, tá? Algumas pessoas vão dizer que ele é o melhor que já existiu sobre a face da Terra. E outros vão chamá-lo de genocida, por exemplo. Tá? Então, o mesmo nome, o mesmo conceito, a mesma percepção, tá? Vai ter em pessoas diferentes conotações, sentidos e significados diferentes, o que pode prejudicar a nossa comunicação. Então, este é um debate interessantíssimo, que eu recomendo a leitura, sim, desta obra do Diderot, mas, veja bem, sempre fazendo a leitura nesse sentido de buscar o significado não dito, porque qual a verdade que é dita e qual a verdade que é velada, que é encoberta. O que não está sendo dito dentro desta obra, ou melhor, o que está sendo dito por debaixo dos panos, por debaixo da linguagem. Ao se falar de um cego, o que na verdade nós estamos falando? Tá? Essa descoberta do conhecimento que permite a Diderot fazer essa passagem, como eu falei ainda há pouco, essa discussão da escuridão, da ausência do conhecimento, para a claridade, para a luz, para a sabedoria. Bem, meus amigos, me parece que eu dei uma dica interessante de leitura e de reflexão sobre esse filósofo do século XVIII, Diderot. Não irei entrar, nesse momento, numa crítica à obra dele, se todo conhecimento proveria ou não proveria das nossas sensações e nossa empiria. Deixarei essa crítica para mais tarde, quando iremos tratar de outros pensadores. No mais, eu lembro que eu tenho textos, artigos sobre este filósofo e outros também, nos meus blogs Ser Escritor e Comportamento Crítico, e que você há de encontrar outros vídeos de filosofia e outros temas no meu canal no YouTube, Dr. Silvério, e você também encontrará links para toda a minha produção na internet dentro do meu site, que funciona tipo uma plataforma, que é o doutorsilvério.com, que eu convido vocês
a visitar e de lá vocês vão encontrar link para qualquer um desses lugares. Por favor, faça um comentário, diga se gostou ou não, compartilhe, comente, se inscreva no canal, meu amigo, minha amiga. Olha, muito obrigado pela presença, até mais, tá? Espero que tenha gostado.